Olá, na aula de hoje vamos começar a falar de sentença no processo penal. Para a gente começar a análise desse panorama, acho que é muito importante ter uma compreensão aqui da classificação dos atos jurisdicionais. Até porque o Código de Processo Penal faz referência a algumas terminologias, mas faz isso de forma um tanto quanto, diria assim, quase bagunçada, né? Vamos dar uma olhada. O Código de Processo Penal, nos artigos 800 e 593, trazem algumas referências. Vamos dar uma lida. O artigo 800 diz: os juízes singulares darão seus despachos e decisões. Então aqui já de partida está fazendo uma diferenciação entre despacho e decisão. Dentro dos prazos seguintes, quando outros não estiverem estabelecidos. De 10 dias, se a decisão for definitiva ou interlocutória mista. Perceba que está dando nomes aqui, né, aos tipos de decisão. Também em 5 dias, se for de decisão interlocutória simples. De 1 dia, se tratar de despacho de expediente. O artigo 593 diz: caberá apelação no prazo de 5 dias. Das decisões proferidas por juiz singular, de sentenças definitivas de condenação ou absolvição. Então está falando em sentença definitiva de condenação ou absolvição. Das decisões definitivas, portanto diferente de sentenças definitivas, ou com força de definitivas proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. Ele lança, assim, terminologias, não conceitua, parte do pressuposto do que você sabe do que estamos falando, né? Está jogando muito para a doutrina aqui. Na verdade, nós vamos ter na doutrina também uma certa dificuldade de uniformizar essa análise no processo penal, justamente por conta dessas referências do processo, do Código de Processo. Quem melhor trabalha com esse tema, me parece, é o Fernando da Costa Tourinho Filho, que nós consideramos até, em alguma medida, como um autor mais tradicional, no sentido de não fazer leituras transdisciplinares, né? O Tourinho é um autor, no entanto, que é muito técnico em algumas questões e aqui costuma ser a referência maior no processo penal. Normalmente os autores até mais modernos citam a classificação que o Tourinho organizou. Então vamos trabalhar em cima dela. E vamos tentar entender como é que isso aqui deve ser raciocinado para que você tenha melhores condições de olhar para um tipo de ato jurisdicional e estabelecer qual é a natureza jurídica daquele ato. Então, se a gente lembrar do regramento agora há pouco visto, né, há uma diferenciação entre despachos e decisões. Então, já de partida, nós vamos fazer essa primeira grande divisão aqui. Despachos de mero expediente não se confundem com decisões. Qual é a diferença entre um e outro? É justamente o fato de que as decisões, diferente dos despachos de mero expediente, têm conteúdo decisório. Aqui o juiz está decidindo alguma coisa. No despacho de mero expediente, ele está apenas fazendo com que o rito procedimental siga. Ele está materializando aquilo que se chama de impulso oficial, dar sequência aos atos previstos em lei. Então, são os despachos de mero expediente que impulsionam o trâmite processual. Por exemplo, o juiz lá faz uma manifestação no processo dizendo assim: cite-se o réu. Esse é um despacho de mero expediente. Ele não está decidindo nada. É porque a lei diz que num determinado momento ele tem que citar o réu. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia tal. Intime-se. Esse é um despacho de mero expediente, porque não tem conteúdo decisório nenhum. Ele está marcando uma data para realizar um ato que a lei exige que seja feito. Então, são esse tipo de ato que se materializa naquilo que se chama de despachos de mero expediente. A Constituição até fala, né, em despachos de mero expediente sem conteúdo decisório, que é um certo pleonasmo, né? Portanto, a diferença básica é essa. As decisões, por sua vez, se dividem aqui em 3 grupos, né? Decisões interlocutórias simples, interlocutórias mistas, também chamadas de decisões com força de definitiva pelo legislador, e as decisões definitivas, propriamente ditas, também chamadas de sentenças. Então, as sentenças são decisões definitivas. Como é que você vai raciocinar nisso daqui? Nós vamos começar analisando pela segunda, pelas interlocutórias mistas. Depois nós vamos analisar as definitivas e o que sobrar, por exclusão, se for decisão e não encaixar em nenhuma dessas duas, será considerada interlocutória simples. Então, decisões interlocutórias mistas,
ou também conhecidas como decisões com força de definitivas. São decisões tomadas no meio do rito, por isso interlocutórias, né? Essa palavra interlocutória, inter é entre, locução é fala, entre atos, né? Então interlocutória é uma decisão tomada entre atos processuais. E ela tem duas formas lá, como vocês veem nessa classificação posta aqui na tela, né? Ela pode ser uma decisão interlocutória mista terminativa ou não terminativa. Qual é a diferença? A decisão chamada de interlocutória mista terminativa, ela põe fim ao processo. Ela termina com o processo, por isso é chamada de terminativa. Só que ela termina com o processo sem analisar o mérito. Ela não ingressa no mérito. O que eu quero dizer com isso? Essa expressão é uma expressão meio complexa de sintetizar assim simplesmente de forma largada, né? Quando a gente fala assim, não julga mérito para tratar dessa questão, significa dizer que ela não faz coisa julgada material, que ela não impede a renovação da relação jurídica contra o mesmo réu pelo mesmo fato. Então, uma decisão interlocutória mista terminativa, ela põe fim ao processo, mas ela não impede que eu comece um novo processo contra o mesmo réu pelo mesmo fato, caso aquela situação que tenha levado à extinção do processo, né, tenha agora se resolvido. Então, qual é um exemplo clássico que se dá de uma decisão interlocutória mista terminativa? A decisão que não recebe a denúncia. Ao não receber a denúncia, eu tenho um processo natimorto, né? Nem bem nasceu, já morreu, né? Nem bem houve intervenção jurisdicional, houve para dizer que não receberia a denúncia. Então, põe fim ao processo no seu nascedouro. Outro exemplo, uma decisão de impronúncia no rito do júri. O rito do júri é um rito que tem duas fases. Ao final da primeira fase, o juiz tem 4 possibilidades de decisão, vocês estão lembrados. Pronúncia, que é submeter o réu ao julgamento em plenário. Impronúncia, que é justamente o que nós estamos tratando aqui. A impronúncia se dá quando faltam elementos mínimos de autoria ou prova da materialidade, mas também não é possível absolver o réu ainda. Nesse caso, o juiz impronuncia, que significa dizer, ele põe fim ao processo, dizendo ao promotor que ele não tem um caso, né? Vai investigar melhor. Com o que você tem aqui não dá sequer para discutir o teu caso em plenário do Tribunal do Júri. Por isso estou impronunciando. Ponho fim ao processo no meio do rito, certo? E não estou impedindo que se renove a relação jurídica. Vai investigar melhor, se você colher novas e melhores provas, quem sabe você oferece uma nova denúncia contra o mesmo réu, pelo mesmo fato, e a gente retoma a discussão. Mas com isso aqui não dá. Então, pronúncia em pronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. São as 4 possibilidades decisórias ao final da primeira fase do rito do júri. A impronúncia é um exemplo de uma decisão interlocutória mista terminativa. Já a decisão chamada de interlocutória mista não terminativa é a decisão que põe fim a uma fase do processo e dá início a outra fase. Bom, se nós aproveitarmos agora o que eu acabei de falar das decisões que se tem passíveis de serem adotadas pelo juiz ao final da primeira fase do rito do júri, o contrário da impronúncia, que põe fim ao processo, é a pronúncia. A pronúncia põe fim à primeira fase e dá início à segunda fase do rito do júri. Pois então a pronúncia é um exemplo de uma decisão interlocutória mista não terminativa. Precisa tomar um pouquinho de cuidado. O legislador fazia muita confusão com essas questões todas e em alguma medida arrumaram o problema relacionado à pronúncia quando houve uma grande reforma no Código de Processo Penal em 2008, que mexeu no rito do júri. Até 2008, a pronúncia ela era chamada de sentença. Mas perceba que a sentença está numa outra categoria aqui, ó. Sentença não é decisão interlocutória mista. Mas o código chamava a pronúncia de sentença. Ele falava sentença de pronúncia e tal. Então cuidado, porque muitos doutrinadores, quando vão tratar da pronúncia, vão dizer assim, a sentença de pronúncia, por uma leitura que era feita na lei até 2008. Em 2008, como mudou o código, nesse pedaço do júri,
o legislador aproveitou para arrumar, então ele não fala mais em sentença de pronúncia, ele fala em decisão de pronúncia. Gênero, cuja espécie é interlocutória mista não terminativa, certo? Ficou ainda um resquíciozinho no capítulo das nulidades. Se você olhar o Código de Processo lá no capítulo das nulidades, quando ele fala em pronúncia, ele continua falando em sentença de pronúncia, porque não mexeram lá no capítulo das nulidades. As reformas parciais do Código de Processo Penal se concentraram em alterar o capítulo que tratava do rito do júri em 2008 e não mexeu no capítulo que tratava das nulidades. Então ficou um pouco descompassado, né? Mas o fato é que, e isso aqui já foi objeto de pergunta em exame da ordem, em concursos públicos, então presta atenção. Às vezes cai uma questão lá dizendo assim, a pronúncia é, dois pontos, letra A, um despacho de mero expediente, letra B, uma sentença, letra C, uma decisão interlocutória simples, letra E, uma decisão interlocutória mista terminativa, letra E, uma decisão interlocutória mista não terminativa, é uma decisão interlocutória mista não terminativa. Por quê? Porque ela põe fim a uma fase do processo, dá início a uma nova fase. Então, decisões que fazem isto são chamadas de decisões interlocutórias mistas não terminativas. Certo? E aí temos as decisões definitivas ou as sentenças propriamente ditas, que se subdividem em três no primeiro momento. Decisões definitivas ou sentenças condenatórias, absolutórias e definitivas em sentido estrito. Pô, professor, você que está querendo me ferrar, né? Definitiva em sentido estrito? Que diabo é isso? Vamos com calma. Condenatória é fácil de entender, né? Quando foi julgado procedente a pretensão punitiva do Estado, o juiz condenou. Absolutória também, a situação invertida, quando o juiz julgou improcedente. Quando é que teria uma decisão definitiva em sentido estrito, que não está nem condenando, nem absolvendo, mas está pondo fim ao processo, julgando o mérito no sentido de não permitir a renovação da relação jurídica contra o mesmo réu pelo mesmo fato, no sentido de fazer coisa julgada material, inclusive. Pensa, quando é que eu teria uma decisão que põe fim a um processo, não está nem condenando, nem absolvendo, mas está encerrando a discussão de forma tal que eu não posso reiniciar o processo contra o mesmo réu pelo mesmo fato. Porque nós já vimos que as decisões que põem fim ao processo, mas que permitem que eu renove a discussão, são interlocutórias mistas terminativas. Aqui nós estamos em outra categoria, aqui é uma decisão definitiva. Definitiva em sentido estrito. Todas aquelas decisões que julgam extinta a punibilidade do réu. Decisão que julgou extinta a punibilidade pela prescrição, pela morte do agente, né, pelas causas todas extintivas da punibilidade, elas põem fim ao processo. Mas o juiz não está nem condenando, nem absolvendo. Mas também não está permitindo que se renove a discussão, né? Ele está dizendo assim, ó, acabou, hein? Está prescrita a pretensão punitiva do Estado, o réu morreu, não tem mais o que fazer, está extinta a punibilidade. Não tem como renovar. Só que eu não estou absolvendo. Ela não equivale a uma absolvição, são coisas diferentes. Bom, ficou aqui uma subdivisão das sentenças de absolvição, que podem ser também próprias ou impróprias, assim classificadas pela doutrina, né? Sentenças absolutórias próprias ou impróprias se diferenciam quanto à possibilidade de eu impor ao réu algum gravame. Presta atenção, não é agravante, é gravame, é ônus, encargo. Quando é que o réu seria absolvido e eu poderia, ao mesmo tempo em que absolvo, impor algo a ele? Pô, você está absolvendo, professor? Como é que você vai impor algo ao réu se você está absolvendo? Veja, de regra não posso impor nada mesmo. Por isso, toda vez que eu absolvo o réu e não imponho nada a ele, o que é a regra, essa é uma sentença absolutória própria. O contrário, se eu tiver a possibilidade de impor ao réu alguma situação, né, de ônus, de encargo, de gravame, ela é uma sentença absolutória imprópria. E quando é que isso se daria, professor? Quando eu tiver, por exemplo, um réu inimputável. Um réu que normalmente seria condenado. Eu tenho prova da materialidade do crime, tenho prova da autoria, ficou evidenciada que houve uma conduta, a conduta era típica, ela é antijurídica, eu tenho o injusto penal todo caracterizado, só me falta
né, um elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. O sujeito era inimputável por doença mental pré-existente, ele era incapaz de entender o caráter ilícito do fato e desenvolver-se de acordo com esse entendimento. Logo, eu vou absolvê-lo por conta disso, mas veja, tudo levaria à condenação. Só não estou condenando porque é inimputável. Neste caso, eu posso impor a ele uma medida de segurança. Então eu absolvo, né, mas imponho uma medida de segurança. Tem um caso famoso recente que fica fácil de ilustrar, caso Adélio Bispo, né, que deu as facadas no Bolsonaro quando era candidato à presidência. O Adélio Bispo foi considerado inimputável. Então ele não foi condenado, ele foi absolvido, só que está recolhido num manicômio judiciário para cumprir uma medida de segurança. Então você veja que fica ilustrada aí a ideia, né? Sentenças absolutórias impróprias, portanto, são estas sentenças nas quais o juiz absolve, mas impõe ao réu um gravame. Tá claro? Essa classificação é muito importante, como a gente acabou de ver nos artigos anteriores, né? Para saber o tempo dos atos processuais, jurisdicionais, para saber também eventual recurso, qual é o recurso adequado para que tipo de decisão. Então é muito importante dominar isso aqui. Bom, se você tem claro na tua cabeça agora o que é uma decisão interlocutória mista terminativa, que põe fim ao processo, mas não julga mérito, ou seja, permite que eu renove a relação jurídica contra o mesmo réu pelo mesmo fato. Uma decisão interlocutória mista não terminativa, põe fim a uma fase, dá início a outra fase. E uma decisão definitiva, que pode ser condenatória, absolutória ou definitiva em sentido estrito. Se você tem claro isso, o que sobrou de decisão encaixa agora, por exclusão, na interlocutória simples. Então, todo tipo de decisão que você não consiga dizer que ela está pondo fim ao processo, ou está pondo fim a uma fase do processo, mas está decidindo alguma coisa, ela é uma decisão e a interlocutória é simples. Por exemplo, o juiz decidiu autorizar uma busca e apreensão. Ele está decidindo alguma coisa? Sim, tem conteúdo decisório. Ele está pondo fim ao processo? Não. Está pondo fim a uma fase do processo? Também não. Então pronto, é uma decisão interlocutória simples. O juiz decidiu decretar a prisão preventiva do réu. Está decidindo alguma coisa? Evidente, antes o réu estava solto, agora está preso. Está pondo fim a uma fase do processo? Não. Está pondo fim ao processo? Também não. Bom, então, está decidindo alguma coisa, não está pondo fim ao processo, seja julgando o mérito, seja sem julgar o mérito, não está pondo fim a uma fase do processo, está decidindo, é interlocutória simples. Vai raciocinando por exclusão que você chega lá. Mas como eu disse, é um tema mal trabalhado na doutrina, dependendo do doutrinador que você consultar em casa, capaz de ele fazer uma leitura um pouco diferente dessa que eu estou falando aqui para você. Mas essa me parece a melhor forma de organizar na tua cabeça e aquela melhor forma de compreender toda essa questão. Tá legal? Vamos avançar um pouquinho para algumas classificações aqui de doutrina também. Então temos uma classificação das sentenças aqui quanto ao órgão jurisdicional que profere a decisão. Então o que a doutrina costuma dizer a esse respeito? São 3 categorias de sentença que nós podemos ter. O que se chama de sentença subjetivamente simples, a outra subjetivamente complexa e a terceira subjetivamente plurima. Bom, eu estou tentando ilustrar ali com aquelas imagens para ficar mais fácil para você gravar, né? Subjetivamente simples são as sentenças monocráticas, as sentenças que são proferidas por um único juiz. Normalmente é o que ocorre em primeiro grau, né? A gente tem até a possibilidade de ter um colegiado em primeiro grau, excepcionalmente, na lei de crime organizado, mas a regra é que tenha um juiz só, um juiz sozinho julgando. Então essa é uma sentença monocrática, de um só juiz, né? Chamada de subjetivamente simples, porque exige a presença de um único órgão jurisdicional para que a sentença seja proferida. Já a sentença subjetivamente complexa e também a subjetivamente plurima, o que elas têm de diferente? Elas exigem mais de um órgão jurisdicional para que a sentença seja proferida. A diferença entre a sentença subjetivamente complexa e a plurima está na questão da competência. Então presta atenção. Sentença chamada pela doutrina de subjetivamente complexa é uma sentença como essa do júri que está colocada ali. Tá? O que acontece no júri? No júri eu tenho um juiz singular togado, que é um juiz de carreira, certo? Que preside o tribunal do júri, mas que também contribui no processo decisório, na medida em que é ele quem elabora a sentença.
Mas ele elabora essa sentença com base no que decidiu o conselho de sentença, os jurados. Os jurados julgam o fato, o juiz aplica o direito. E eu exijo, portanto, nesse caso do júri, a presença de mais de um órgão jurisdicional com diferentes competências para que uma mesma sentença seja proferida. Eu dependo de 2 órgãos jurisdicionais para que uma única decisão seja proferida e eles têm competências diferentes. O juiz aplica a sentença e aplica o direito, o conselho de sentença, ele decide sobre o fato. Se o réu vai ser condenado, vai ser absolvido, quem decide é o conselho de sentença. Se é condenado, quem aplica a pena é o juiz presidente. E aí eu tenho os 2 órgãos sendo exigidos para que uma mesma decisão seja proferida e os 2 órgãos com competências diferentes. Já na sentença chamada de subjetivamente plurima, eu tenho mais de um órgão jurisdicional, porém eles têm idênticas competências. Esse é o caso dos órgãos colegiados dos tribunais. As câmaras, as turmas, as sessões dos tribunais são órgãos colegiados, onde se decide por maioria de votos, onde o peso é idêntico de cada voto, todos têm a mesma competência e se julga por maioria ou unanimidade. Então, eu exijo a presença de mais de um órgão jurisdicional? Sim, todos com idêntica competência. Essa é a diferença entre a subjetivamente plurima e a subjetivamente complexa. Lá na complexa, a competência é diferente dos órgãos jurisdicionais, certo? Bom, avançando aqui para as classificações de doutrina, classificação das sentenças agora quanto à executabilidade. Então elas podem ser executáveis, não executáveis e condicionais. Muito simples, na verdade, né? Executáveis, como o próprio nome está dizendo, são as sentenças que não dependem de nada mais para serem realizadas, né? Para que ela possa acontecer no mundo concreto. Então as sentenças condenatórias só serão executáveis após o trânsito em julgado, após o esgotamento de todos os recursos. Já as sentenças de absolvição, ainda que não tenham transitado em julgado, já produzem efeitos de imediato, caso porventura o réu esteja preso preventivamente. Assim que vier uma sentença de absolvição, mesmo que pendente um recurso, ela já é executável de imediato. Então, sentença executável absolutória, ainda que pendente algum recurso, ainda que não transitado em julgável. As não executáveis são justamente na situação invertida, né? As condenatórias sujeitas a recurso são não executáveis. E as condicionais são aquelas que dependem de um acontecimento futuro e incerto. Eu não sei o que vai acontecer. O exemplo aqui é o sursis. Sursis, é palavra francesa, né? Que remete à ideia de suspensão condicional da pena. Então a pena fica com a sua execução suspensa e condicionada a alguma coisa, que eu não sei se vai acontecer. Caso o sujeito descumpra as condições do sursis, pode ser que eu execute a pena. Do contrário, pode ser que eu nem execute. Então a decisão, a sentença, ela é condicionada a um acontecimento futuro e incerto. Certo? Estrutura formal da sentença, ou também chamada de requisitos formais da sentença. O Código de Processo Penal, no seu artigo 381, diz que a sentença conterá e elenca o que ela deve conter. A doutrina depois dá um nome aos bois aqui, né, e organiza essa estrutura formal em relatório, fundamentação, dispositivo e autenticação. O que diz a lei? A sentença conterá 1. Os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. O ideal é que tenha até um pouquinho mais do que isso, né? Tenha qual é o juízo, qual vara, né? O nome das partes e o número dos autos. Aí seria você ter uma identificação completa que compõe o relatório. E, ao mesmo tempo, também no relatório, a exposição sucinta da acusação e da defesa. Então, o relatório, como o nome está dizendo, é aquilo que o juiz deve fazer constar da decisão, que explica o percurso que ele tomou para chegar até ali. O que aconteceu de mais relevante ao longo do rito procedimental para que chegássemos neste momento da sentença? Por que se exige como regra a realização de um relatório? A ideia era obrigar o juiz a ler a sentença, por incrível que pareça, né? Evitar que o juiz quisesse julgar de memória. Tanto é assim
que é um local em que se dispensa a realização do relatório, que é no Juizado Especial Criminal, no artigo 81, parágrafo 3º da Lei 9.099 de 95 do juizado. Por que lá se dispensa? Porque lá todo o rito é feito numa tarde, do começo ao fim. Então, se tudo acabou de acontecer ali na presença do juiz, ele não precisa fazer um relatório daquilo que acabou de ver, né? Então, normalmente, nos casos em que eu tenho atos processuais mais alargados no tempo, para evitar que o juiz julgue de memória, se exige que se faça um relatório. Na prática, a gente sabe que muitas vezes esse relatório acaba sendo feito por um estagiário, por um assessor, né? Mas o importante é que ele passe a fazer parte integrante da decisão e que conste nele aquilo que de relevante nós temos em relação ao caso. Normalmente, o que se recomenda que se faça aqui é uma exposição de qual é o fato que está sendo imputado, né? Isso é muito importante, até para o juiz lembrar do princípio da correlação. Não sei se vocês se recordam, nós já vimos aqui o princípio da correlação quando tratamos de princípios da jurisdição. Então, a ideia de que o juiz não pode julgar nem ultra, nem extra, nem citra petita, lida aqui petita como fato, né? Então, o juiz está amarrado ao fato narrado na denúncia. Ele não pode julgar além do fato, fora do fato ou aquém do fato narrado. Ele está obrigatoriamente vinculado à narrativa fática. Então, um bom juiz teria a preocupação de, no relatório, fazer constar também qual é o fato, até para que ele se recorde que ele está limitado àquilo, né? Não pode julgar além, fora ou aquém desse fato narrado. Também nesse relatório é imprescindível que conste aqui um resumo das teses das partes, né? Pode ser numa linha, certo? É suficiente, não precisa fazer uma coisa assim muito mirabolante no relatório, não precisa ficar transcrevendo trecho de depoimento, não. No relatório não, basta numa linha, por exemplo, que você diga algo como: o Ministério Público, em alegações finais, sustentou a pretensão punitiva nos termos da denúncia, requerendo a condenação do réu. Já a defesa, por sua vez, sustentou a tese, não sei, de negativa de autoria, requerendo a absolvição. Pronto, eu já sei quais são as teses das partes. É o mínimo que se exige para que a sentença seja válida, observando a regra do artigo 381. O relatório tem, então, esta ideia. Já na sequência, vamos para a fundamentação, que é o corpo da decisão, né? A lei fala que a sentença conterá a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão e a indicação dos artigos de lei aplicados. Então, muito importante a fundamentação, esse é o coração da decisão, né? É onde o juiz vai usar da razão para explicar racionalmente o seu processo de construção da decisão, quer dizer, como é que ele chega à conclusão pela condenação, pela absolvição, pela desclassificação, enfim. Então é ideal que ele organize isso, né? Que faça de forma organizada e vá num crescendo. Normalmente se começa a trabalhar com a questão da materialidade, caso o crime tenha deixado vestígios, né? Então se abre, tudo questão de estilo, né? Mas o ideal é que você abra um tópico dizendo assim, da materialidade. E aí vai tentar transportar para dentro da decisão, discursivamente, racionalmente, né, a demonstração de onde está a prova que demonstre que houve um comportamento que deixou externalizado no mundo físico um resultado. Aí isto se chama materialidade. Normalmente é uma perícia que é feita aqui, né? Então normalmente você tem lá um laudo pericial de exame de lesões corporais, laudo pericial de exame cadavérico, você tem normalmente uma perícia que atesta aquele resultado naturalístico, auto de apreensão da arma de fogo, auto de avaliação do objeto subtraído, né? Ou pode ser um documento, pode ser uma fotografia, algo que revele que, de fato, aquele comportamento deixou externalizado no mundo físico um resultado. Ou não, né? Se você vai caminhar para uma decisão de absolvição, depende como você vai construir a tua fundamentação. Mas se não tiver materialidade, já vai caminhando para a absolvição de imediato, não precisa nem perder muito tempo. Se tiver materialidade, o próximo passo é destacar se é possível identificar que foi aquele réu que está ali sendo acusado o autor do comportamento que gerou aquele resultado, né? Vai trabalhar com provas de autoria. E se o réu nega, você vai escrever lá na sentença, o réu nega o fato. Dá para desdizê-lo? O Ministério Público se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a autoria?
Onde é que está a prova da autoria? O réu nega, porém a vítima, fulano de tal, afirma categoricamente que foi ele, conforme se verifica no depoimento juntado aos autos no movimento número tal. Pode até eventualmente transcrever trechos do depoimento, é muito importante, né? É muito importante que o juiz, na hora de elaborar a sentença, transcreva, transporte para o corpo da decisão trechos da prova para que mostre ao leitor, né, que ele não está decidindo de forma desvinculada daquilo que se produziu no processo. Para quem for ler a sentença, leia e compreenda qual foi a prova que o juiz considerou importante para demonstrar a autoria, por exemplo. E aí vai num crescendo em relação à estrutura e o conceito analítico de crime, né? Se há uma conduta, se a conduta é típica, as discussões relacionadas à tipicidade objetiva, eventualmente tipicidade subjetiva, né? Vai discutir a questão da antijuridicidade e também a culpabilidade, tudo isso na fundamentação. Então ele vai num crescendo, discutindo ponto por ponto, né? Dá trabalho fazer isso, é trabalhosa a sentença, né? Mas ela feita de forma organizada, te conduz e conduz o leitor também a compreender quais foram os motivos racionais que o juiz utilizou para chegar a uma determinada conclusão. Porque não obstante a gente tenha norteando aqui o processo valorativo da prova, a ideia da livre apreciação da prova é uma livre apreciação motivada, né? Então o juiz tem que explicar os motivos pelos quais entendeu que a testemunha A era melhor no seu conteúdo de depoimento em relação à testemunha B, ou por que o documento C não pode ser considerado, por que a perícia D é importante. Explique para o leitor, porque ninguém é adivinho, né, do que vai à tua cabeça. Se você não explicar, a tua sentença vai ficar capenga. Ou vai sofrer um embargo de declaração por obscuridade ou por omissão, às vezes até por contradição, ou depois vai sofrer até um recurso de apelação para ser modificada no tribunal. Então a fundamentação é muito importante que seja feita de forma organizada, clara, racional, transportando, né, discursivamente prova para mostrar ao leitor com base no que o juiz está caminhando para a fase seguinte, que é o dispositivo, que é a conclusão. Então, artigo 381 diz conterá o dispositivo. O dispositivo é justamente o fecho, né? É a conclusão, é o isto posto, quer dizer, em razão disso decido, e tem que dizer aqui, né? Decido condenar ou decido absolver, dependendo do caso. Mas ele tem que dizer, ou decido isso, ou condeno, ou absolvo, mas é imprescindível que diga. Se for condenar, ele tem que dizer em qual artigo de lei. E se for absolver, também tem que dizer em qual inciso do artigo 386 ele está decidindo pela absolvição. Nós vamos ver depois que isso tem uma relevância bastante importante, certo? Então é imprescindível que no dispositivo o juiz diga, afinal de contas, o que ele está decidindo, está condenando, está absolvendo. E não pode deixar de esquecer da autenticação, deve constar também a data e a assinatura do juiz. É claro que hoje, com o processo eletrônico, isso tudo fica muito mais, quase que uma exigência autômata, né? Porque na hora de fazer subir a sentença no processo eletrônico, vai se exigir uma assinatura sem a qual a sentença não sobe. Mas quando os processos ainda eram físicos, e acho que ainda há estados da federação nos quais ele ainda é físico, a sentença sem assinatura pode ser considerada eventualmente até um ato juridicamente inexistente, porque eu não consigo fazer vinculação daquele papel à autenticidade de quem a elaborou, né? Então a assinatura também é um pressuposto de validade, até a existência, até dependendo do caso, da sentença, certo? Bom, nessa aula de hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos ver como é que se organiza e se estrutura a sentença de absolvição, e depois partir para a sentença condenatória. Elas têm estruturas diferentes, consequências diferentes. Veremos isso no nosso próximo encontro. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.